E se a gente desaparecesse? Já parou para pensar o que aconteceria com o nosso planeta se, de um segundo para o outro, puf, toda a humanidade sumisse? É uma hipótese fascinante e é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Então, a pergunta é essa: o que aconteceria com o mundo que a gente deixou para trás? E olha, o ponto aqui não é como a gente some, tá? A questão é o que acontece com o planeta a partir do momento em que não estamos mais por aqui. A primeira coisa que acontece é o silêncio. Um silêncio absoluto. O barulho constante da humanidade simplesmente acaba. Mas acredite, essa calmaria é só o começo de uma avalanche de mudanças, algumas bem drásticas e imediatas. Vamos começar pelas primeiras 48 horas. A nossa civilização, bom, ela é totalmente dependente de eletricidade, né? E sem ninguém para tomar conta de tudo, a rede elétrica é a primeira peça do dominó a cair. E a coisa acontece rápido. Rápido mesmo. A maioria das nossas usinas precisa de combustível fóssil o tempo todo, certo? Então, em questão de poucas horas, elas começam a desligar uma por uma. O resultado? Um apagão em cascata que joga quase o planeta inteiro numa escuridão que não se via há séculos. Lá no céu, os aviões em piloto automático até continuam voando, mas só até o combustível acabar. E lá embaixo, no subsolo das cidades, uma batalha silenciosa contra a água começa, e a gente já sabe quem vai perder. Mas espera aí, nem tudo apaga. Em meio a um planeta quase todo no escuro, algumas estruturas gigantescas, tipo a represa Hoover, continuariam funcionando. Sabe por quê? Elas são alimentadas pela força dos rios, uma fonte de energia que não acaba. Basicamente, elas se tornariam os últimos faróis brilhando, testemunhas de um mundo que um dia foi nosso. 49 milhões. Guarde esse número. É um número gigantesco. Mas o que ele significa nesse nosso mundo abandonado? Lembram dos 49 milhões? É a quantidade de litros de água que precisa ser bombeada para fora do metrô de Nova York todo santo dia. Sem energia, aquelas mais de 700 bombas simplesmente param. E aí, já viu, né? Em menos de 48 horas, os túneis ficam completamente inundados. A água que está no subsolo simplesmente toma de volta o espaço dela, começando a destruir as fundações da cidade de baixo para cima. Ok, as luzes se apagaram, os metrôs inundaram. Mas depois dessas falhas iniciais, a gente entra numa fase, digamos, bem mais perigosa. Agora, o colapso da nossa tecnologia começa a causar desastres industriais e em escala global. Pensa só, todos os nossos sistemas de segurança industrial, eles são temporários, eles precisam de gente. Pega as usinas nucleares, por exemplo. Os geradores de emergência até conseguem manter os reatores resfriados, mas o diesel deles dura o quê? Uma semana. Refinarias químicas têm válvulas que aguentam só alguns dias. Depois disso, bom, o inevitável acontece. E o resultado é uma catástrofe em nível mundial. A gente está falando de umas 450 usinas nucleares pelo mundo começando a entrar em colapso. Elas liberam nuvens radioativas que se espalham por todo canto, contaminando áreas enormes do planeta. É uma herança tóxica que vai ficar por aí por milhares de anos. Mas não são só as nossas construções que sentem o baque. E os nossos animais de estimação? Nossos companheiros mais próximos. O destino deles é bem diferente. Para os cães, principalmente as raças mais especializadas, a coisa fica feia. Muitos não conseguiriam sobreviver. Já os gatos? Os gatos são outra história. Eles são caçadores por natureza. Rapidinho eles se adaptam e viram os verdadeiros donos da selva de pedra. E a reorganização no reino animal é gigante. Bilhões de animais de fazenda, presos, sem ninguém para alimentar, morrem em semanas. Até as baratas, aquelas que vivem nas nossas casas quentinhas em lugares frios, congelariam. E os piolhos, claro, seriam extintos junto com a gente. Enquanto isso, a vida selvagem, finalmente livre da nossa pressão, começa a reconquistar seu espaço. Então, com a nossa infraestrutura em ruínas e o mundo animal se reorganizando, o cenário está pronto para o próximo grande evento: a invasão verde. A lenta, mas implacável reconquista da natureza. A natureza não perde tempo. Ela começa a desmontar as nossas cidades usando um processo que os cientistas chamam de sucessão secundária. Sabe como começa? Com as plantas mais simples, as ervas daninhas. As raízes delas vão entrando em qualquer rachadura no asfalto, no concreto, e aos poucos vão quebrando tudo. E tem algumas espécies que são tipo super agressivas. A kudzu, por exemplo, é uma planta invasora que a gente mal conseguia controlar. Sem ninguém para podar, ela simplesmente explode. Em poucos anos, ela cobre casas, carros, bairros inteiros, transformando tudo num mar de verde, em colinas que a gente nem reconheceria mais. E nem as nossas maiores obras de engenharia escapam. O Canal do Panamá, por exemplo.
Sem a dragagem constante para tirar a lama, ele simplesmente assoreia. Em uns 20 anos ele fecha. E com isso, a América do Norte e a do Sul se conectam por terra de novo, pela primeira vez em um século. Imagina o impacto disso para a migração dos animais. Agora, vamos dar um salto maior no tempo, séculos à frente. O que acontece com os nossos grandes ícones, aquelas construções que pareciam eternas? A queda de uma cidade é lenta. Acontece ao longo de séculos. No primeiro ano, o ciclo de congelar e descongelar já racha todas as estradas. Em 10 anos, as pontes começam a falhar. Em 100 anos, a ferrugem já derrubou gigantes de aço como a Torre Eiffel. E depois de uns 300 anos, até as represas gigantescas cedem, transbordam e levam embora o que sobrou das cidades rio abaixo. Avança 500 anos no futuro. O mundo que a gente conhecia já era. Onde antes tinha subúrbio, rua, casa, agora só tem floresta. Nossas casas viraram só uns montes de entulho cobertos de mato no meio do nada. A prova de uma civilização que foi literalmente engolida pela natureza. Certo, e depois de milhares de milhões de anos? O que sobra? Qual vai ser o nosso legado final, a nossa marca no registro geológico do planeta? Será que sobra alguma coisa? A resposta, ao que parece, está em algo que os cientistas chamam de tecnofósseis. Pensa assim, são os fósseis do nosso tempo. Restos de plástico, de concreto, de aço inoxidável, tudo isso vai formar uma camada bem fininha e distinta na rocha da Terra. Um sinal para qualquer um que venha no futuro de que existiu algo diferente por aqui. No fim das contas, a nossa assinatura vai ser bem sutil. Uma camada global de partículas de plástico. Picos de radiação em alguns lugares, por causa das usinas, o CO2 da atmosfera, com o tempo voltaria ao normal. E talvez o mais incrível, as nossas primeiras transmissões de rádio e TV. Elas vão continuar viajando em silêncio pelo espaço profundo. Nossos fantasmas na escuridão do universo. Tem uma frase do Alan Weisman que escreveu o livro O Mundo Sem Nós, que resume isso tudo perfeitamente. Ele diz, a natureza eventualmente decompõe tudo. Se não consegue decompor, ela eventualmente enterra. E é isso. No tempo geológico, as nossas maiores criações são só temporárias. Todo esse exercício de imaginação nos traz de volta para uma questão muito poderosa, para o agora. Ver como a Terra se recupera tão bem sem a gente não é para ser uma história sobre o fim do mundo. É para a gente entender o nosso impacto hoje. Se o planeta floresce na nossa ausência, a grande pergunta é: como é que a gente pode aprender a florescer junto com ele? A resposta para isso talvez essa seja o nosso verdadeiro legado.